Salve rapaziada, ligada no canal FM Mundo Moto no YouTube. Inscreva-se no canal e acelere com a gente pelos principais eventos do motociclismo no Brasil e no mundo. Começamos falando de alguns pontos que passaram meio batidos no GP do Qatar 2, partindo pelo fraco desempenho da equipe satélite Petronas SRT e Yamaha, que tem o vice-campeão do mundo do ano passado, campeão da Moto2, Franco Morbidelli, e o 9 vezes campeão do mundo, Valentino Rossi. Ambos marcaram nas duas corridas 4 pontos cada, ou seja, de 280 pontos disponíveis para os top 15, eles só somaram 8 pontos, né? O que é muito ruim, muito abaixo do que se esperava, né? O Valentino, que tem a mesma moto que venceu as duas corridas, disse que o problema é de pneu. Tradicional problema de pneus, talvez poupando seu chefe mecânico Davi Munhoz, que veio da Moto2, foi campeão mundial com o Pecco Bagnaia, mas de MotoGP tem pouca experiência. Já o caso do Franco Morbidelli parece ser o equipamento, né? A Moto 2019 atualizada que ele tem é a penúltima em velocidade máxima, então na reta ele tomava 14 km a cada passagem para as Ducati, e aí fica realmente muito difícil, cada um deles obteve um 12º e um 0 ponto. O 12º marca 4 pontos e um 0 ponto nessas duas corridas. E se a coisa não mudar em Portugal, e pode mudar, deve mudar, porque o Morbidelli fez pódio lá no ano passado, 3º lugar, brigando com o Jack Miller, pode haver uma sutil mudança de prioridade dentro da garagem da equipe, passando o equipamento do Valentino para o Franco, ainda que isso seja feito de maneira bastante discreta, né? Até porque a proposta da Petronas é promover os seus pilotos das classes menores e revelar novos talentos na MotoGP, o que não é exatamente o caso do Valentino Rossi atualmente. Passando ainda falando de MotoGP, dupla operação de síndrome compartimental ontem à noite na Espanha. O Iker Lecuona operou em Valência com o Dr. Eduardo Aldepuz e o Jack Miller operou em Barcelona com o Dr. Xavier Mir, que, para a sorte dele, Miller não é parente do Joan Mir, com quem o australiano trocou trombadas e xingamentos na corrida de domingo. Boa sorte aos dois, que devem voltar já para o próximo Grande Prêmio. É uma operação fácil, parece tirar a capa da salsicha, fazendo uma comparação ruim, porque o músculo do antebraço, especialmente do antebraço direito, foi o caso dos dois, ele é muito esforçado, porque é acelerador e freio. Agora, ainda sobre o MotoGP, tem que mostrar uma foto hilariante, que é a celebração da equipe satélite Pramac Ducati, que fez dobradinha no pódio, o 2º para o Zarco, 3º para o Jorge Martin, ele celebrando ali, e o Didi da linha, que é o engenheiro-chefe, é o chefe do projeto da Ducati de fábrica, meio constrangido ali no canto da foto, ofuscado pela turma da equipe independente, que mais uma vez deu poeira nos oficiais, que acabaram fora do pódio. O Bagnaia ficou em 6º, o Miller repetiu o 9º lugar, e o Zarco lidera o campeonato mundial. Então, é bem engraçado essa foto, especialmente para quem, como o André Dovizioso, competindo pela Ducati de fábrica, venceu as 2 últimas corridas disputadas em Losail, e ele deve ter achado graça, como eu também achei dessa imagem engraçada do Didi da linha ofuscado ali, tapado na imagem. Falando de Moto2, eu conversei com o Eduardo Perales e perguntei se eles continuavam a usar aquele equilibrador de massas que ele inventou e desenvolveu com uma maletinha, com vários pesos para colocar aí perpendicularmente a balança. E ele não só me disse que estava usando, mas como mandou fotos que provam que as motos do holandês Bo Bensneider e do suíço Tom Lüthi estão com esse equipamento, que foi copiado pela equipe Team Asia, do Idemitsu Team Asia, do ex-campeão das 250 Hiroshi Aoyama. Quer dizer, nada se cria, tudo se copia, mas nesse caso quem criou foi um brasileiro, fico muito satisfeito. O Edu ia falar conosco sobre isso hoje, mas hoje é a 2ª dose da vacina, então ele está envolvido com a vacinação da equipe e a gente vai conversar sobre esse tema no próximo Grande Prêmio. Agora, falando de Moto3, o assunto não é tão positivo, porque foi a briga, né, do John McPhee com Jeremy Alcoba, depois que o Alcoba errou a frenagem, bateu na moto do Binder na frenagem lá na corrida da Moto3 e acabou sobrando para o John McPhee, que foi derrubado pela 2ª vez por um espanhol, né? Ele foi derrubado pelo Artigas na corrida passada, estava liderando, chegou a liderar metros antes de ser abalroado lá pela moto cadente do Alcoba. Aí o escocês levantou, perdeu a cabeça e deu um bico na canela do Alcoba, que reagiu, saiu aquela briga, os fiscais tiveram que apartar e os dois foram punidos pela comissão disciplinar. Vão largar do pit lane 5 segundos depois do
último futuro punido, né, também na próxima corrida, e o Alcoba vai largar 5 segundos depois, e o McPhee 10 segundos depois. E eu achei engraçado, achei estranha essa gradação de pena, porque os dois brigaram. Talvez o bico na canela valha mais do que o soco na cara ou no capacete que o Alcoba deu no McPhee, reagindo à agressão sofrida. Mas, de toda forma, a gente pode até achar graça e tal, mas isso não pode acontecer em nenhum esporte, não é só no motociclismo, não é só na Moto 3, tem que ser na Moto 2, no motociclismo, no esporte a motor e em qualquer esporte. O jogo tem que ser limpo, né? E falando em jogo limpo e mudando de piso, vou falar agora da trajetória de um piloto muito interessante, que é o Sebastião Bernardes, o Cenoura, que é piloto de Vargem Grande do Sul, nasceu em Vargem Grande do Sul, São Paulo, mas mudou-se para Manaus muito tempo, e desde o início da carreira ele concilia duas atividades, né? A de piloto de motocross e a de lutador de jiu-jitsu. Ele foi campeão mundial de jiu-jitsu, dá aulas, faz seminários, tem academias e tal. E em Manaus ele foi campeão amazonense, foi campeão do Enduro das Praias, do saudoso Enduro das Praias, foi vice-campeão paulista de motocross, foi campeão até na Venezuela no motocross. Em março de 2020, o Sebastião... E antes de falar em março de 2020, o Cenoura depois teve um show itinerante que eu tenho que mostrar, o pôster, que é engraçadíssimo, que é o Cenoura Radical, que mostra o piloto mais maluco do Brasil, pulando ônibus, arco de fogo e outras manobras radicais que desafiam a gravidade. Era o show de motocross estilo livre que o Cenoura tinha no Brasil, mas em março de 2020 ele embarcou para os Estados Unidos para fazer um seminário de Brazilian Jiu-Jitsu, né? E chegou lá, pandemia, né? E ele não teve como fazer essa atividade e passou a trabalhar como preparador de motos, atividade que ele já exerceu no Brasil muito bem, preparava motos aquáticas e voltou a competir. E aos 64 anos ele está competiu no domingo passado na abertura do campeonato de Massachusetts, porque ele mora em Saugus, perto de Boston, Massachusetts. É difícil falar essa palavra. E foi ao pódio, na segunda colocação. Aí eu, conversando na internet, né, no grupo dele, falei, pô, parabéns, Cenoura, que legal esse resultado. Mas, vem cá, tá andando de Husqvarna 250 na classe 50 mais, que é força livre. Então, pô, eu se fosse você, cara, pegava logo uma 2 tempos, que vai dar mais prazer e menos manutenção, porque se andar de 4 tempos 250 numa categoria força livre contra as 450, é muito difícil. Pô, isso foi na segunda-feira, anteontem. Aí ontem, mandou uma mensagem. Aí, vendi a Husqvarna e comprei uma KTM 300 2 tempos. E, pô, cara, que legal e tal. Eu tinha até falado para ele comprar uma YZ, né? Falei, pô, tem peça e tal, mas ele fez algum rolo lá, vendeu a 250 dele e comprou uma KTM 300 2 tempos. Tá satisfeito da vida, a moto toda preta, tá ele feliz, todo feliz com a moto, e já vai correr esse final de semana, na segunda etapa do campeonato, onde ele é o segundo colocado. Então, assim, é uma trajetória, e sem falar das atividades do jiu-jitsu, que ele está já montando uma academia lá em Boston. Então, é uma história assim, muito interessante, né? Ousada, arrojada, determinada, conciliando esportes diferentes. Histórias como essas só acontecem no motociclismo, né? O motociclismo é meio como canta a Rita Lee, né? Como meio canta a Rita Lee. Às vezes dói, mas é sempre gostoso. É ou não é? Nos vemos no próximo episódio do canal FM Mundo Moto. Aquele abraço, saúde, brap! Até lá!